A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos mais um vídeo e o assunto é discernir, treinar e valorizar. E nesse vídeo é um pouco diferente dos demais. Nesse nós não temos um texto base, mas nós temos uma compreensão bíblica através da observância, através da gente observar o relacionamento entre várias pessoas, entre vários homens bíblicos. Vamos lá. E eu queria falar primeiro a respeito do Senhor Jesus e a vida de Pedro e de João. Lembrando que esse vídeo fala a respeito de discernir as pessoas que estão ao nosso redor, treinar, instrumentalizar, capacitar essas pessoas e valorizar elas. Então, Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia que aquele chamado para ser discípulo, depois ele seria um apóstolo. Ele sabia que ele precisava de um treinamento prático e Jesus deu um treinamento bem prático. Pedro acompanhou muitas vezes pessoalmente o Senhor Jesus. Jesus já sabia enquanto treinava que ele ia errar continuamente durante o treinamento. Inclusive há textos que falam sobre isso. Satanás pediu a Pedro para se andar com ele, para peneirar como trigo. Mas o Senhor Jesus rogou por ele. E para que Pedro, quando se convertesse, fortalecesse ou confirmasse os seus irmãos. Então, Pedro foi bastante instável, cometeu muitos erros, mas Jesus sempre soube quem era Pedro. Da mesma maneira, eu e você devemos saber que também nós temos algum Pedro perto de nós, alguém que continuamente erra. Lembrar que Pedro errou publicamente também. Por 3 vezes negou o Senhor Jesus publicamente, não foi escondido. E pessoas assim nós também temos que cuidar. Eles continuam sendo Pedro, eles continuam sendo valiosos, importantes, eles continuam sendo escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus, eles continuam precisando de um cuidado, eles têm um grande período de erros, mas o Senhor reserva para eles coisas muito grandes, porque Pedro amava o Senhor Jesus profundamente. E também lembrar de João, que foi cuidado, acompanhado pelo Senhor Jesus, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Também lembrar que ele também passou por grande transformação. A Bíblia chama ele e seu irmão de filhos do trovão, ou seja, eles eram homens iracundos, eles eram homens bravos, homens irados. E depois o apóstolo João se transformou no apóstolo do amor, ou seja, toda aquela ira, toda aquela raiva que havia dentro dele foi completamente transformada. Então o Senhor Jesus teve toda a paciência e soube trabalhar na vida de João a ponto que ele estivesse pronto. Isso também nos é de exemplo. Nós devemos também ter paciência, ser perseverantes e discernir as características de cada um. A gente vê que as características de Pedro são completamente diferentes das características de João, mas ambos são extremamente úteis para o ministério e para o crescimento do reino de Deus na terra. E ambos foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus. Então a gente tem que entender, discernir, treinar e valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos falar também do que o apóstolo Paulo fez pelos seus filhos na fé. Eu acho muito extraordinário o relacionamento de Paulo com Timóteo e Tito, que foram pastores de ovelha, receberam também o trabalho pastoral e de cuidados, de cuidar de irmãos, e a gente vê o apóstolo Paulo treinando e discipulando eles pessoalmente, dando muitas instruções, muitas recomendações, tendo muito zelo em oração, em intercessão. Extraordinário que o apóstolo Paulo fez por eles. E sobre o relacionamento de Paulo e de Timóteo, ele chegou a chamar ele de meu verdadeiro filho na fé comum, Ou seja, ele sabia que eles tinham a mesma fé que o Timóteo, ele tinha a mesma fé que Paulo tinha. Então, ele tratava de um modo muito especial. E da mesma maneira, nós também temos que discernir as pessoas que estão ao nosso redor. Discernir quem são elas do reino de Deus. Treinar elas, conforme o ministério e chamado que elas têm para realizar. E valorizar, assim como o Senhor faria se ele estivesse pessoalmente discipulando aquela pessoa. E por que não lembrar
daquilo que Davi fez por Salomão, vamos lembrar que Davi recebeu uma palavra profética que o seu filho continuaria, a herdar o seu trono, continuaria sobre sua casa. Então Davi, todo o zelo, o cuidado, para preparar Salomão para aquele lugar. É claro que Davi muitas coisas também errou e também nos serve de exemplo, mas muitas coisas também são valiosas. Por exemplo, extraordinário o fato de Salomão ter pedido, quando Deus apareceu para ele, se manifestou e pediu que pudesse escolher qualquer coisa que ele quisesse. E por que será que Salomão escolheu a sabedoria para governar o teu grande povo? Salomão já não considerava que o povo era dele, apesar de ele muito provavelmente já saber que havia uma palavra profética sobre sua vida. Mas ele considerava, diz aquele texto bíblico, como governar o teu grande povo. Salomão sabia que ele servia o povo, ele muito provavelmente aprendeu isso com seu pai Davi. Então tem coisas extraordinárias. Além disso, para a construção do templo, a gente lembra que Davi entesourava para Salomão, principalmente ouros, e outros materiais importantes para a construção. Ou seja, o trabalho de paternidade é entesourar para o filho. E sobre esse assunto entesourar é tão importante que também consta um texto em 2 Coríntios 12 que vai dizer assim: não são os filhos que devem entesourar para os pais. Não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, Davi, neste caso, ele deu um bom exemplo, no sentido de entesourar. Aquilo que ele entesourava como ouro para o seu filho Davi, para nós nos é por figura, porque o ouro para nós representa as coisas celestiais, Por que não dizer até mesmo a palavra de Deus, que é o maior bem celestial que nós temos na terra? Então, o pai deve entesourar para o filho, preparar o terreno. Por que não lembrar de Moisés e de Josué? Lembrar que Josué já era assistente de Moisés e muitas tarefas fez por Moisés. E lembrar que não existia, ainda uma palavra profética sobre Josué, que foi acontecer mais tarde. Mas no primeiro momento, enquanto Josué servia a Moisés, muito provavelmente ele servia de todo o coração, apesar da Bíblia não dizer isso, porque nós não vemos ali nenhuma evidência de segunda intenção, nós não vemos ali nenhuma evidência para isso. Pelo contrário, nós vemos o próprio Deus dizer através da sua palavra que ele havia escolhido Josué, filho de Num, para dar continuidade na liderança do povo. Ou seja, Josué foi assistente. Não parece que houve uma pretensão da parte dele, de herdar essa liderança do grande povo. Não há evidência disso, mas há uma palavra de Deus a respeito da vida e do coração de Josué, quando ele escolheu Josué, filho de Num, para governar após. Lembramos que Deus ordenou a Moisés, que ungisse, que ordenasse ele diante de todo o povo, diante de toda a Assembleia, para que a Assembleia soubesse que a continuidade seria através da vida de Josué. Então, há pessoas que de repente estão te servindo nesse momento, estão participando, estão trabalhando, pelo reino, estão coparticipando, estão servindo até de teu auxiliar, como Josué fazia por Moisés. Quem sabe são pessoas que têm um coração tão puro, tão íntegro, tão reto, que elas nem têm essa pretensão de te derrubar ou de... te derrubar seria completamente errado, mas infelizmente isso acontece nos dias de hoje. Mas pessoas que não tenham a pretensão de estar no teu lugar. Mas quem sabe são pessoas que têm um coração tão limpo, tão íntegro, tão reto, que Deus está pronto para anunciar o nome dessa pessoa e dizer: olha, após ti, após você, eu escolhi Josué, filho de Num, para dar continuidade nessa obra. E lembrar também, do ministério profético, entre a transição entre Elias e Eliseu. Elias ficou cansado, fadigado, esgotado, não conseguia mais continuar, pediu sua própria morte, disse que não conseguia mais. Deus disse que, ele daria um substituto. Deus escolheu, foi escolha de Deus, a vida de Eliseu. E
a gente vê que Eliseu, ele ficou próximo de Elias, né? Os dois conviveram, Elias chegou, fez o chamado a Eliseu, era o chamado de Deus, através da vida de Elias, né? E Elias e Eliseu, eles conviveram um bom tempo, e Eliseu aprendeu com muita precisão todos os detalhes, toda a vida, todos os pormenores, né, do ministério profético de Elias. Elias era um homem extraordinário, então a gente vê uma preparação também prática, também bem didática, um acompanhamento de perto, tanto que Eliseu, né, que assumia aquele ministério profético, ele pediu porção dobrada, e Elias respondeu, dura coisa me pediste, né? Mas que se ele visse Elias ser retirado, ele receberia. Então a gente vê que Eliseu seguia de muito perto Elias. Eliseu não dava espaço para Elias, porque Eliseu desejava coisas grandes, Eliseu queria aprender, e Eliseu queria estar bem preparado, e ele sabia que a palavra profética para a vida dele era para ficar perto de Elias, e assim ele estaria pronto, aprenderia todas as coisas, de maneira tal que quando Elias foi retirado, realmente Eliseu recebeu a porção dobrada que tanto desejou. Um pedido bastante ousado que o Senhor atendeu, né? Nós vemos um discípulo, Eliseu, sendo bastante ousado. E da mesma maneira nós também temos para os dias de hoje, né, irmãos muito ousados. A gente tem que, né, discernir, treinar e valorizar a cada um. Que o Senhor te dê entendimento, te dê graça, te dê sabedoria, te dê discernimento. Que o Senhor possa realmente te abençoar e te transformar em nome de Jesus através desse vídeo. E o nosso desafio para você é continue assistindo mais vídeos dessa playlist de liderança bíblica. Amém? Curta, inscreva-se e principalmente compartilhe.